Sabe, no fundo, por trás de muitos dos nossos medos e das nossas decisões, existe uma pergunta. Uma pergunta silenciosa que a gente quase nunca faz em voz alta, mas que está ali, moldando o jeito que a gente vive. E a pergunta é essa: será que eu mereço? Mereço amor? Mereço um lugar no mundo? Mereço pertencer? É ao redor dessa inquietação que é tão humana que a nossa conversa de hoje vai girar. Tudo isso começou com uma pesquisadora, a Brené Brown. Ela queria estudar uma coisa que todo mundo busca: a conexão. Só que, como acontece muitas vezes na vida, né? A gente vai procurar uma coisa e acaba encontrando outra totalmente inesperada. E foi exatamente o que aconteceu. Um paradoxo. Quando ela perguntava às pessoas sobre amor, elas contavam histórias de coração partido. Quando perguntava sobre pertencimento, ouvia as experiências mais dolorosas de exclusão. Para entender o que nos une, ela precisou primeiro mergulhar naquilo que nos separa. E essa força que nos separa, que nos desconecta, tem um nome: vergonha. É aquele medo lá no fundo de que tem algo na gente que nos torna indignos de conexão. É aquele pensamento: se as pessoas descobrirem isso sobre mim, já era. E aí, a pesquisa mudou de rumo. O objetivo passou a ser o que é que diferencia as pessoas que sentem de verdade que pertencem daquelas que vivem lutando por isso. Tinha que ter alguma coisa ali, né? E a descoberta foi, nossa, de uma simplicidade que chega a ser chocante. A única coisa que separava os dois grupos era uma crença. As pessoas com forte senso de amor e pertencimento simplesmente acreditavam que eram merecedoras. Ponto final. E essa crença se mostrava em 3 atitudes bem claras. Primeiro, a coragem de serem imperfeitas. Segundo, a compaixão, sabe, de serem gentis primeiro com elas mesmas. E terceiro, a conexão, que aparecia como um resultado natural delas se permitirem ser quem realmente eram. O centro de tudo isso era a vulnerabilidade. Elas abraçavam essa ideia de corpo e alma. Elas não viam a vulnerabilidade como uma fraqueza, mas sim como algo essencial e até bonito. Para a pesquisadora, entender isso foi tão transformador que ela descreveu como um despertar espiritual. E essa descoberta nos obriga a encarar de frente o maior mito que existe em torno da vulnerabilidade. A maioria de nós aprendeu que ser vulnerável é ser fraco, mas a pesquisa mostra exatamente o contrário. A vulnerabilidade é, na verdade, o nosso termômetro mais preciso de coragem. Pensa comigo, quando a gente vê alguém se abrindo no palco, sendo real, a gente não pensa que pessoa fraca, a gente pensa, uau, que coragem. Mas afinal, o que é vulnerabilidade? É risco emocional, é exposição, é incerteza. É falar eu te amo primeiro. É tentar algo novo sem nenhuma garantia de que vai dar certo. Na real, a vulnerabilidade é o lugar de onde nascem a inovação, a criatividade e a mudança. E essa citação do Theodore Roosevelt sobre a arena é perfeita. A vida não acontece para quem está na arquibancada, só olhando e julgando. A vida acontece para quem está lá dentro, na arena, se arriscando. Coragem é isso, é entrar na arena e se permitir ser visto. Ok, mas para ter essa coragem de entrar na arena, a gente precisa entender o que nos impede de fazer isso. A gente precisa entender como a vergonha funciona. E aqui tem um ponto muito importante. Vergonha é diferente de culpa. A culpa foca no comportamento. Eu fiz algo ruim. Isso pode ser útil, nos leva a consertar as coisas. Já a vergonha foca na identidade. Eu sou ruim. E isso nos paralisa. A vergonha também costuma se manifestar de formas diferentes. Para as mulheres, muitas vezes ela vem como uma lista impossível de expectativas. Para os homens, geralmente se resume a uma regra bem clara: não demonstre fraqueza, de jeito nenhum. Então, como é que a gente lida com a vergonha e a vulnerabilidade? A estratégia mais comum e também a mais perigosa é tentar se anestesiar. Só que tem um problema gigante: não dá para anestesiar as emoções de forma seletiva. Quando a gente tenta apagar a dor, o medo, a decepção, a gente apaga junto a alegria, a gratidão, a esperança. É um pacote só. E isso nos deixa infelizes, o que nos faz sentir ainda mais vulneráveis, e aí o ciclo vicioso recomeça. Então, se anestesiar não funciona, qual é a saída? Como a gente volta a se conectar? A resposta está em achar a coragem de ser imperfeito. Olha que interessante. A vergonha precisa de 3 ingredientes para crescer: segredo, silêncio e julgamento. Mas ela tem uma fraqueza:
A vergonha não sobrevive à luz. O antídoto dela é a empatia. A vergonha simplesmente não aguenta ser dita em voz alta e ouvir como resposta um eu também. Essas duas palavrinhas criam uma conexão imediata e nos lembram de que a gente não está sozinho nessa. Então, o caminho a seguir envolve praticar algumas coisas. Se permitir ser visto de verdade. Amar com o coração inteiro, mesmo sem garantia nenhuma. Praticar a gratidão, especialmente quando o medo bate. E talvez o mais importante de tudo, acreditar que eu sou suficiente. Porque quando a gente parte desse lugar, dessa ideia de que já somos suficientes, tudo muda. A gente para de gritar tentando provar nosso valor e começa a ouvir. A nossa relação com a gente e com o mundo fica mais gentil, mais compassiva. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que seria possível nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, se mais gente tivesse a coragem de entrar na arena e se mostrar, mesmo sem saber como as coisas vão terminar? O que seria possível?